Turminha, agora a gente vai falar sobre direitos do consumidor. Você tem alguma dúvida? Você de repente está se sentindo lesada? Passe pra gente aí qual a sua situação, qual a sua pergunta e a gente vai esclarecendo ao vivo. Hoje quem participa do nosso bate-papo é o advogado Alex Vasques. Alex, muito obrigada pela gentileza da presença. Oportunidade, Tati. É um prazer. Alex, quando a gente fala em direito do consumidor, sempre pinta aquela dúvida, né? O que de fato a gente tem direito, às vezes a gente se sente lesado por algum motivo, a gente percebe, inclusive, às vezes algum valor abusivo. Por isso eu queria começar o nosso bate-papo falando, por exemplo, sobre aquela regrinha dos 7 dias da troca de um produto. Então, de fato, como as empresas devem proceder e como eu, cliente, devo proceder? O que eu tenho direito como cliente? A regra dos 7 dias, que é chamado um período de reflexão para o consumidor, ou até um prazo que é concedido a título de arrependimento para o consumidor, é importante que se diga que esse período é somente para aqueles produtos ou serviços que são adquiridos fora da loja, fora do estabelecimento comercial, ou seja, é o produto que é ofertado via telefone, é negociado e adquirido via telefone, ou o que está mais em expansão e mais evidência no momento, que é o comércio eletrônico, né? Através de internet. Então, ele só se aplica nesses casos onde o consumidor ele não tem um contato direto, físico com aquele produto, né? Se eu adquirir um produto, então, seja por telefone, ou se eu adquirir um produto, se eu comprar ele através da internet, eu tenho 7 dias após o recebimento desse produto. Se de repente eu não gostar, ver que o produto não é aquilo que eu pensei, eu posso devolver o produto e ter meu dinheiro de volta. Exatamente. A lei, o Código de Defesa do Consumidor garante esse direito ao consumidor, é inclusive chamado pacto de satisfação incerta. Ou seja, o fornecedor, ao oferecer esse produto através desse e-mail, ele já deve ter em mente, ele tem que ter o conhecimento de que essa satisfação do consumidor só vai se aperfeiçoar somente quando ele tiver contato com aquele produto. Então, a lei garante a chamada denúncia vazia nesses casos, onde o consumidor, se arrependendo, não desejando ficar com aquele produto ou com aquele serviço, ele vai devolver, vai fazer a devolução, vai fazer o cancelamento e vai ter que receber todo o valor que ele desembolsou. Perfeito. E aí, então, essas empresas elas são obrigadas. É só, por exemplo, eu entrar em contato com elas novamente, falar que, de repente, eu não fiquei satisfeita com o produto, não era o que eu achei que fosse. Sim. E aí, mando de volta para a empresa e depois desse recebimento eles devolvem o dinheiro. Perfeitamente. Até porque é importante notar que é ônus, como se diz juridicamente, do consumidor, comprovar que notificou aquela empresa, aquele fornecedor, da não aceitação, da recusa, né? Então tem que tomar cuidado, de preferência que se faça por escrito, que se for através de um e-mail, que se receba um retorno do fornecedor do site, sim, recebemos, entendemos perfeitamente a recusa, vamos providenciar, para que não fique nada ali numa zona cinzenta que possa prejudicar o consumidor, né? Perfeito. Alex, quais são as outras orientações para o nosso público, especialmente em relação à compra na internet? Você até comentou hoje, é muito significativo o volume de compras feitas pelos brasileiros através da internet. Então, de maneira geral, quais são aqueles cuidados que todo mundo tem que ter e quais são os direitos que, às vezes, pela falta de conhecimento, as pessoas acabam não tendo acesso e acabam não correndo atrás desse direito? Então, quando a gente fala especialmente em compra pela internet, o que eu tenho direito e quais os cuidados também na hora de fazer essa compra para depois eu ter esse direito garantido? É uma prática, Tati, que a pessoa tem que desenvolver realmente, porque faz parte do dia a dia. Então, você bem lembrou, é algo assim que uma evolução assustadora. Uma das últimas previsões que foram levantadas está na estimativa de 130 milhões de compras feitas pela internet. Ou seja, apesar que no universo de 13 bilhões de acessos que se busca nesses sites para efetivar esse tipo de comércio, temos aí 130 milhões até o final do ano previstos. Quais cuidados, né, que seriam interessantes que o consumidor deve tomar? Ele deve verificar inicialmente se aquele site é uma questão de credibilidade, se ele tem reclamações em outros sites de reclamações, ou sites das fundações de defesa do consumidor, a Fundação Procon é uma das mais conhecidas, que inclusive costuma disponibilizar listas de até 200 sites que convém evitar para ter uma dor de cabeça. Então, verifique se tem reclamações com relação àqueles sites, verifique se aquele site ele oferece proteção na transmissão de dados, se protege a privacidade daquele consumidor. Convém verificar também se tem tudo explicado, se objetivamente está definido ali
questões como devolução, se eles impõem algum prazo para poder restituir o valor no caso da recusa do produto, do consumidor não desejar ficar com aquele produto, se o contrato está bem definidinho ali, para que o consumidor até possa. Esse contrato vai limitar a relação entre aquele site e o consumidor. Então, que ele possa imprimir, possa ter guardado no arquivo digital para, numa eventualidade, ter que discutir isso ou junto a um PROCON, ou junto ao judiciário. Guarde tudo, os e-mails, se for através daquele chat onde negociou, onde verificou, perguntou, tirou dúvidas sobre prazo de entrega, que é muito comum ter problemas relacionados, guarde tudo, faça o print, control, chamado consumidor tem que ficar atento e praticar isso para que se resguarde e não seja lesado no momento de adquirir um produto ou um serviço, né? Perfeito. Alex, às vezes as pessoas também têm muita dúvida em relação aos seus direitos quanto à garantia. Então, a garantia contratual do produto, a garantia estendida, às vezes acontece muito da gente, de repente, adquirir um produto e, além daquela garantia do produto do fabricante, a própria loja, o estabelecimento comercial, oferece uma outra garantia, né? Explica melhor para a gente, em relação a essas garantias. É verdade. O que de fato compensa, o que vale a pena, o que eu tenho direito? É verdade. O caso aí se distingue basicamente essas garantias entre três. Uma é a legal, decorrente da lei do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece para bens não duráveis, ou seja, aqueles que a gente consome, né, produtos gêneros alimentícios, 30 dias no máximo é o que se garantiria para aquele produto, né? No caso dos bens duráveis, um televisor, um refrigerador, né, seria uma garantia legal de 90 dias. Só que os fornecedores de produtos, os fabricantes, oferecem uma garantia um pouquinho maior, né, normalmente de 1 ano, que essa já é uma garantia decorrente de contrato. Então tem que estar no termo previsto bem nítido, bem objetivo, né, de que maneira essa garantia funciona. E além disso tem o terceiro modelo, que é aquele onde a loja normalmente oferece uma extensão daquela garantia, que nada mais é que um plus, um produto que é oferecido a mais para que o consumidor adquira. É muito semelhante a um seguro, né? Então tem que se tomar cuidado e distinguir, sempre que tiver dúvida, aproveitar o vendedor e tirar todas as dúvidas, porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele garante um direito sagrado do consumidor, que é o direito de informação. Então essa informação tem que ser suficiente e clara, e o consumidor tem que ficar atento para fazer valer e não ter nenhum problema, um imprevisto, né? Alex, existem algumas situações que de repente a gente vai adquirir um produto e depois quando a gente recebe em casa, né, então vem a conta, vem a nota fiscal e está lá cobrado essa garantia estendida, mas às vezes o cliente, ele não solicita para o vendedor essa garantia estendida, mas aí isso é cobrado junto, né, esse seguro, digamos assim, o valor vem ali embutido. Mas se eu não pedir, isso a gente consegue entender que a loja ela não poderia colocar ali, certo? Eu consigo, de repente, recorrer a isso, a tirar aquele valor a mais da minha conta? Sem dúvida. E é importante, inclusive, as pessoas ficarem atentas, porque às vezes elas nem percebem, né? Então, vê direitinho o que está especificado lá, porque às vezes você pode estar pagando uma taxa que não necessariamente não decorreu da vontade daquele consumidor, né, do cliente. E a gente verifica no dia a dia até algumas situações que beiram a chamada má-fé. Às vezes até o Código de Defesa do Consumidor, ele protege para que o consumidor, através de uma inexperiência dele, uma condição própria, talvez um consumidor já idoso, né, que ele não caia nessas verdadeiras ciladas do mercado. Então, a gente no dia a dia, às vezes, observa até que essa aquisição desse seguro, ele decorre, às vezes, de um quadradinho que está ali no contrato para o consumidor, onde se coloca apenas um X, se aceitaria aquilo. É abusivo, é considerado como abusivo pelo entendimento majoritário do judiciário, porque eles têm que estar num termo separado, onde o consumidor manifeste expressamente a sua vontade de adquirir, entendendo todos o âmbito daquele produto que está sendo adquirido, aquele plus, né? Perfeito. Então, automaticamente, eu tenho 90 dias, quando eu adquiro um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, 90 dias isso está garantido por lei. Se apresentar algum defeito, eu posso solicitar a troca do produto, exatamente, etc. Alguns fabricantes oferecem, às vezes, até 1 ano. Aí eu posso, de repente, se eu quiser pagar essa taxa a mais para ter essa garantia de 1 ano. E algumas lojas também oferecem essa garantia estendida. E aí, se eu tiver de acordo a pagar também esse valor a mais, né, como se fosse um seguro, eu posso. Agora, tem que ficar atento se essa loja não coloca junto com aquele preço
essa garantia estendida sem o seu consentimento. Exatamente, exatamente. Perfeito. E só vale lembrar que essa garantia, na verdade, de 1 ano, que é prática comercial, principalmente nos eletroeletrônicos, ela não necessariamente o consumidor não precisa despender nada, ela já é uma oferta do fabricante para que valorize aquele produto. A garantia mínima de 90 dias, convenhamos, ela é muito pequena, né? É pouca. De fato. Alex, a gente recebeu outra pergunta interessante sobre passagem aérea. Então, a pessoa diz aqui que ela adquiriu uma passagem aérea e aí aconteceu um imprevisto, ela não foi viajar e menos de 7 dias ela foi para trocar, para tentar devolver e quiseram cobrar uma taxa dela. E ela pergunta se isso foi uma atitude abusiva, se isso pode ser feito. E ela diz aqui, ela até reforça, não tinha ainda passado 7 dias. Perfeito. Nesses casos, há uma controvérsia no judiciário ainda, principalmente envolvendo passagens aéreas, porque se tem se comprovado uma situação onde a empresa aérea tem um efetivo prejuízo, né, via de regra ela tem um efetivo prejuízo com esse cancelamento, né, ela deixou de vender outras passagens, né, ela tem um número limitado para aquela aeronave, então os clientes daquela empresa, de repente, já deixaram de buscar aquele voo e até de adquirir o produto daquela empresa. Então, se estabelece, sim, nesses casos, um valor onde é descontado desse consumidor mesmo na desistência, né? Tá. O melhor entendimento é que não deveria ser descontado nada, porque inibe, né, esse direito do consumidor de exercitar esse direito de arrependimento dele. Mas, se não for abusivo, a gente vê decisões aí na casa dos 10% até do valor da passagem, não é para ter um entendimento de abusividade por parte da empresa aérea, mas superando isso, sem dúvida, seria algo abusivo e tem que ser verificado, tem que ser levado às instituições de defesa do consumidor ou ao judiciário mesmo. Perfeito. E aqui só para reforçar, Alex, a telespectadora comenta que ela comprou inclusive pela internet a passagem. Então ela poderia talvez recorrer agora e tentar buscar o direito, porque ela poderia ter então nesse prazo de 7 dias o valor reembolsado, de repente uma troca, né? Sem dúvida alguma, sempre vale a pena buscar os direitos, porque por mais que temos essa lei de consumo um pouco mais de 20 anos, a lei do Código de Defesa do Consumidor é de 1990, mas é todo um comportamento novo que gera um comportamento de cidadania. É muito importante, então, essa questão pedagógica envolvendo o exercitar dos direitos do consumidor, né? Até porque quanto mais a gente brigar pelos nossos direitos, exigir pelos nossos direitos, mas as empresas, né, ou as companhias de passagens aéreas, elas vão se adequando e permitindo, porque se ninguém reclamar, turminha, vai tudo continuar sem dúvida como alguma, está. Tati, Então a gente tem que alguma. sim ficar ligado, ficar bem atento. Nós estamos divulgando todos os contatos do nosso divulgado convidado de hoje, o Dr. Alex. Se você de repente quer tirar alguma orientação, precisa aí de algum esclarecimento, vocês podem entrar em contato direto com o nosso convidado. E eu agradeço mais uma vez, viu, Alex, a presença aqui no nosso programa. Espero você em outras oportunidades para falar um pouquinho mais sobre os nossos direitos. Será sempre um prazer, Tati. Muito obrigado. Até breve, então. Muito obrigado, agradecido.